Livro O que Aconteceu da Cruz ao Trono, de E.W. Kenyon. Capítulo 3. A Encarnação. O nascimento sobrenatural de Jesus foi parte da promessa da aliança de Deus com Abraão. Como uma criança poderia nascer sem pecado, de modo que pudesse estar na presença de Deus, sem culpa ou sentimento de inferioridade? Este é o milagre da encarnação. Fisiologistas provaram que a mãe não transfere seu sangue para o bebê em formação. Agora se sabe definitivamente que o sangue que flui nas artérias e nas veias de um bebê não nascido não deriva da mãe, mas é produzido dentro do corpo do feto, somente após a introdução do esperma do homem. Um óvulo não fertilizado nunca desenvolverá sangue, uma vez que o óvulo da mulher não contém os elementos essenciais para a produção do sangue. Somente depois que o elemento masculino entra num óvulo é que isso acontece. O elemento masculino acrescentou vida ao óvulo. Como não há vida no óvulo até que o esperma masculino se une a ele e a vida está no sangue, depreende-se que o esperma masculino é a fonte do sangue. Se o ovo fertilizado de uma galinha for colocado em uma incubadora por vários dias, pequenas veias de sangue se formarão no interior. Isso não acontece com um ovo que não é fertilizado. Isso prova que o sangue vem do esperma do macho. Sabemos que se Jesus tivesse nascido naturalmente, tendo por pai José, ele teria tido o sangue do homem caído, mas ele foi concebido do Espírito Santo. A vida que foi transferida para ele vinha de Deus. O sangue daquele bebê não era o sangue de um homem comum. Ele não tinha a mancha do pecado. Sabemos que o pecado está no sangue, que o sangue humano e o espírito humano estão unidos de alguma maneira. Jesus tinha nele o sangue de Deus, seu Pai, assim como toda criança tem o sangue do Pai. A vida está no sangue. Porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levíticos 17:11. Observe, porque a vida da carne está no sangue, e em virtude da vida, o que significa em virtude da vida no sangue. Trata-se de uma afirmação clara. A vida da carne está no sangue. Quando o sangue é retirado do corpo, acontece a morte. A vida de Deus foi transmitida ao sangue de Jesus. Assim, Jesus nasceu sem a natureza adâmica, ou sem o pecado que veio através do sangue de Adão na sua concepção. Jesus era sem pecado. É evidente que a vida que é transmitida a um homem no novo nascimento entra na sua corrente sanguínea. Quando nos tornamos participantes da natureza divina, nosso espírito é recriado. Há um tipo de união entre o espírito e o sangue. Como isso acontece, nós não sabemos. Assim, nossa corrente sanguínea é purificada do pecado que foi transmitido através do sangue da raça humana. Jesus foi concebido sem pecado. Seu corpo não era mortal e não se tornou mortal até o Pai colocar nossa natureza de pecado sobre ele, quando ele foi pendurado na cruz. No instante em que se tornou pecado, seu corpo se tornou mortal. Só então ele pôde morrer. Quando isso aconteceu, a morte espiritual, a natureza de Satanás tornou posse do seu espírito. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Essa fase da encarnação é vital para nós. Podemos entender agora por que Jesus tinha domínio sobre as leis da natureza, sobre os peixes do mar, sobre a vida e a morte. Ele curava os enfermos, ressuscitava os mortos e dominava as forças das trevas. Era o Deus da aliança manifesto em carne, de modo que era necessário que ele fosse circuncidado nessa aliança. Um dia ele dera essa lei da aliança e tudo o que dizia respeito a ela a Moisés por meio de um anjo. Então ele veio para cumprir sua aliança com Abraão. O sumo sacerdócio, o senado, tinha Jeová em suas mãos, mas não sabiam disso. Sempre me perguntei por que eles o odiavam tanto. Dá para entender a amargura deles. Eles tinham a natureza de Satanás, que odiava Jesus porque ele era Deus. Por isso, ele tentou destruí-lo desde o momento de seu nascimento. Satanás fez muitas tentativas contra a vida de Jesus. Isso nos diz algo sobre o ódio que os judeus têm por Jesus hoje. Ele era o Deus da aliança de sangue deles. Com a fúria nascida do poder satânico que estavam sobre eles, eles tramaram a sua morte. Havia sido gerado neles um ódio que percorreu eras.
Eles desprezam o próprio nome de Jesus, mesmo sendo ele o Deus da aliança de sangue deles, manifesto em carne. O aspecto legal. Uma substituição legal e legítima seria impossível sem a encarnação. A divindade precisava assumir a responsabilidade pela queda da humanidade. Deus provavelmente sabia que o homem cairia quando o criou, e o homem foi criado mesmo assim. A humanidade exigia que a divindade assumisse a responsabilidade por essa queda, mas era preciso um substituto que realmente tomasse o lugar do homem, sofrendo o que a humanidade deveria sofrer, atendendo a cada exigência da justiça em favor do homem caído. Só então Deus poderia ser vingado. Um anjo não poderia cumprir essas exigências. Nenhum homem poderia ser substituto. Somente o próprio Deus poderia atender esses requisitos. Então era necessária uma encarnação da divindade e da humanidade. O relato da encarnação está no Evangelho de Lucas. Ele conta sobre o Altíssimo cobrindo Maria com sua sombra e ela concebendo no seu ventre aquele ser santo. Jesus não participou da natureza de sua mãe. Ela simplesmente o revestiu de carne sem pecado. Se ele tivesse sido concebido da semente de José, seu corpo teria sido mortal. Por ter sido concebido do Espírito Santo, Jesus tinha um corpo como o de Adão no jardim antes da queda. A encarnação de Jesus prova a preexistência do homem Jesus. Não poderia haver uma encarnação se Jesus não tivesse tido uma preexistência como divindade, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, do 6 ao 8. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, do 1 ao 3. A palavra verbo vem do original grego logos. Então podemos dizer em outras palavras, no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Assim vemos que não poderia haver encarnação a não ser que houvesse uma união perfeita entre a divindade e a humanidade. Isso ocorreu com o homem Jesus. Aos olhos do conhecimento que vem dos sentidos, isso é um milagre, mas aos olhos do conhecimento de Deus, isso é normal, porque o conhecimento de Deus é espiritual e o conhecimento do homem vem dos sentidos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Já mencionei que a encarnação era o desejo do homem natural. Os povos primitivos acreditavam em encarnação. Mas para mim, a encarnação foi Deus irrompendo na dimensão dos sentidos, manifestando-se em carne. Ele fez uma aliança com Abraão, agora ele está cumprindo essa aliança. De fato, Deus lançou-se sobre a nação judaica, especialmente sobre o sumo sacerdócio. Eles não entenderam que o Deus a quem vinham oferecendo sacrifícios finalmente estava entre eles e havia entrado no meio deles incógnito. Jesus só se revelou a eles através dos seus milagres e do seu intenso amor pela humanidade. E mesmo assim não conseguiram reconhecê-lo. Satanás havia cegado os olhos de Israel. O Jeová deles estava ali, mas eles não o conheceram. No meu livro, The Father and His Family, O Pai e Sua Família, detalhei mais este assunto. Resumo. Somente um ser celestial poderia lhe dizer o que a caminhada terrena do homem da Galileia significava para a humanidade. Jeová da velha aliança, feita com Abraão, de repente havia aparecido na forma de um homem. Todos pensavam que ele era apenas o filho de José e Maria. Jesus era um completo desconhecido. Ele veio para aqueles que eram seus, mas eles não foram capazes de ver além do disfarce do amor. Ele andou por toda parte fazendo atos de amor. Seu arauto, João Batista, apontava para ele e dizia: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Ninguém sabia que João estava falando do rei dos judeus, o Jeová deles que havia vindo para o seu povo de Israel. Quando uma pessoa lê os 4 evangelhos, ela é convencida de uma restrição sobre cada escritor. Todos eles sabiam quem Jesus era. Lucas havia encontrado Cristo através do ministério de Paulo.
Ele conhecia a revelação paulina, mas não existe uma frase nos escritos de Lucas que dê a entender esse fato. Marcos havia sido companheiro de Paulo e a mesma coisa acontece nos seus escritos, pois eles só escreviam o que o Espírito lhe mostrava. No Evangelho de João há apenas 2 sugestões sobre a revelação paulina. No entanto, João deve ter conhecido essa revelação. É emocionante pensar na restrição divina que era colocada sobre cada um dos homens que devia contar a história de Jesus.